meu Deus. Ai, que perigo, então. Para a esquerda ou não para a esquerda? Para a direita ou para a esquerda? Ai, tá, sim, senhora. Ai, meu Deus. Eu sou Cláudia, estou me sentindo poderosíssima. Eu nunca tive algo tão grande nas minhas mãos. Com todo respeito, Sr. João. 25 metros. Oh, sim, senhor. Nós estamos a brincar. Uma das tradições aqui da Sala dos Capelos, meu nome é Carlos César, aqui nessas pequenas varandinhas só podem ficar mulheres nas cerimônias assistindo. Estamos em Aveiro, uma cidade reconhecida como a Veneza Portuguesa. Meu nome é Orlando Júnior e gostaria de mostrar para vocês essa obra de arte, que é de um artista português conhecido como Vils. E a graça da obra está quando você olha ela de longe, não de perto. Aqui nós temos ouriços do mar e estrelas do mar. Eu sou Isabela, posso pegar alguns. É uma sensação meio viscosa, mas interessante, muito boa. Aqui as pessoas tiram dinheiro assim. Meu nome é Nathalie. Ao ar livre. A única coisa que tem de segurança é um espelho, que obviamente não é pra pessoa se maquiar, é pra ela dar uma olhada atrás, pra ver se ninguém tá olhando, mas pra mim é surreal. A primeira vez que eu fui levantar dinheiro, eu... assim, no meio da rua, mas é normal. Eles estão vestindo roupas típicas de estudantes universitários portugueses e fazem isso muitas vezes para arrecadar dinheiro para a formatura também. Meu nome é Mariana. E a capa? Qual é o significado da capa para você? É dos estudantes, é a parte mais importante de trás e a capa também é sempre usada igual. Depois quem quiser pode dizer estes emblemas, são recordações de sítios ou de pessoas especiais. É verdade que essa capa nunca lava? Nunca lava. Então agora a gente está chegando aqui no Museu Romântico e mostra como que era mais ou menos uma casa da burguesia de 1800. Meu nome é Alexandre. Bom, então aqui a gente está no salão de festas. Era onde as meninas eram apresentadas para a sociedade, tinha os bailes de debutantes. Agora na Avenida dos Aliados. É uma avenida importantíssima para a cidade do Porto. Localizada aqui no centro histórico da cidade. Eu sou Cláudia, vivo no Porto há 4 anos. Estamos aqui mesmo ao pé do Dom Pedro IV de Portugal, que é o nosso Dom Pedro I. Sempre que escrevo ou falo sobre a cidade do Porto, eu tenho por hábito de dizer a minha adorada Invicta. E as pessoas costumam perguntar por que Invicta? A cidade do Porto é conhecida por Invicta porque, pelo século XIX, a cidade do Porto teve importância fundamental na luta pelos direitos liberalistas. As tropas miguelistas tentaram invadir muitas vezes a cidade do Porto e não conseguiram se manter invicta. Recebeu então o título de Cidade Invicta do Porto da Dona Maria II, então Rainha de Portugal, filha do Dom Pedro IV. Aqui ao fundo nós temos o Hotel Intercontinental, um hotel de luxo 5 estrelas, localizado no coração da cidade do Porto, que não é comum nessa zona aqui da cidade, são hotéis pequeninos, hostels, e esse hotel faz parte da revitalização, da dinamização desta avenida. Aqui na Avenida dos Aliados temos também esse espelho d'água que foi feito de propósito para refletir este prédio que está ali atrás, que é a Câmara Municipal do Porto. As câmaras municipais aqui em Portugal têm um papel um bocadinho diferente das que tem lá no Brasil. Lá no Brasil as câmaras municipais têm basicamente o papel de legislar. Aqui as câmaras municipais têm o papel similar aos das prefeituras lá no Brasil. É mesmo o executivo, não só aqui no Porto, mas em todo Portugal. Então vamos lá agora fazer aquele passeio maravilhoso, que é o Cruzeiro das 6 Pontes. E para isso precisamos comprar, obviamente, o bilhete antes, não é? Tudo bem? Quanto é que custa? 10 euros cada pessoa, 50 minutos de cruzeiro. Dê-me um.
E agora vamos fazer um dos passeios mais interessantes de fazer aqui no Porto. Acho que das coisas mais interessantes de fazer esse passeio, num dos barcos Rabelo, é um barco típico, é um bocado sentir esse ondular das águas do Douro. E como estamos num barco mais pequenino que o habitual, sentimos ainda mais, mas ainda assim uma experiência bastante agradável. Esse cruzeiro dura mais ou menos 50 minutos e nós vamos conhecer as 6 pontes que ligam a cidade do Porto à cidade vizinha, que é Gaia. Reza a lenda que esta ponte, que é a minha preferida, que se chama Luís I, mas é mais conhecida como Dom Luís, dizem que o projeto foi feito pelo mesmo senhor que projetou a Torre Eiffel. Até que ponto isto é verdade ou não, eu não sei. Mas eu gosto de imaginar que sim, pelo menos eu acho algumas semelhanças com a Torre Eiffel. Mestre Jorge, tá tudo? Quer dar um carinho? Seguir. Eu posso? Posso? É conduzir um carro, é igual. Ah, é? Mas eu não conduzo, não sei conduzir um carro, ai meu Deus. Ai, que perigo, então. Vai pra esquerda ou não vai esquerda? Vai à direita ou não vai à direita? Ai, cuidado quando você agora aqui. Tá, sim, senhora. Ai, meu Deus, medo. Estou me sentindo poderosíssima. Eu nunca tive algo tão grande nas minhas mãos. Com todo respeito, senhor Jorge. 25 metros. Oh, sim, senhor. Nós estamos a brincar. Eu acho que eu me adaptaria bem a essa profissão. E agora vamos comer, né? Robota, é brasileiro? Sim, todo. É? Todo. De onde? Natal. Natal. Então agora eu já sei que posso confiar. Olha, disseram-me que o bacalhau aqui é excelente. É muito bom? Dizem que os portugueses têm uma receita de bacalhau para cada dia do ano. Eu confesso que eu nunca experimentei todas elas, mas já experimentei algumas. E hoje vou experimentar daqui do Xilapã. Me disseram também que o polvo, tem um prato com polvo aqui. Polvo assado ao forno, com batatinha, azeite e cebola. É? Então tá. Então vamos experimentar as duas coisas. E para beber, o que é que me indica? Vinhozinho do Douro. Do Douro? Esse é o bacalhau? Esse é o bacalhau assado ao forno. Ok. E o polvo assado ao forno com batatinha, azeite e cebola. O cheiro está fantástico. Me apetece dar um beijo. Um gostinho de bem a mais, né? Por favor. Não pode me dar um beijo assim, senão me apaixona, aí é fogo. É. Desmancha na boca. Por 30 euros. Come-se bem, bebe-se bem e sai satisfeito. E agora vamos encontrar com uma amiga minha portuguesa que, curiosamente, ainda não conhece as Caves de Vinho do Porto. E eu vou levá-la a conhecer. Olá! Tudo Vamos bem? a isso? Vamos. Vamos? Olá, boa tarde. Boa tarde, sejam bem-vindas. Obrigada. E agora eu convido-vos então a passarmos à cave, onde vão conhecer a cave. Também. Obrigada. Vamos a isso, então. Nesta cave temos armazenado em casco de madeira, Sim. quer pipa, Aqui. quer os balseiros, que eu irei mostrar mais adiante, Pipas ou? pipas ou balseiros. A pipa, Balseiro. posso dizer que tem uma média de 500 a 600 litros. Sim. O balseiro já tem uma capacidade máxima de 73 mil litros. O vinho jovem começa a envelhecer no balseiro. Depois vem pra pipa. Depois é que passa para a pipa, consoante a qualidade do vinho, consoante a categoria do vinho. Depois sim, é que iremos trazer para as pipas, caso seja para envelhecer, para ter mais contato com a madeira, com o carvalho. Agora vamos ver aqui a diferença do vinho do Porto, que envelhece também em garrafa. Ok. Conforme eu referi, fica sempre, inicialmente, envelhece no balseiro. Os vinhos que irão ver agora já fazem parte da categoria Vintage. E Vintage porquê? Significa um ano, uma colheita, vindima. São vinhos de uma colheita só, são anos fantásticos. Então vamos ao ano fantástico. Vamos ao 1977. Todo este estoque aqui encontramos, e há que dizer, não se destina à venda. Este estoque é um estoque privado da família Symington, que mantém aqui, em casos excepcionais, em casos muito especiais, irá, digamos, fazer uso deste estoque. Acabo de fazer uma descoberta fantástica aqui nessa visita. Aqui, como podem perceber, temos as últimas 7 garrafas da safra mais antiga que já foi produzida aqui em Portugal, de 1868. O Brasil estava começando a dar os seus primeiros passinhos ainda. Tem uma outra ali de 1917, altura da Primeira Guerra Mundial. Aqui
embaixo, olha, umas outras poucas aqui que restaram de 1942, a altura da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, nada melhor do que uma aula de história através de um bom e velho vinho do Porto, não é? Pronto, passamos agora aqui no meio dos balseiros e podemos dizer que são umas belas piscinas porque têm uma capacidade máxima de 73 mil litros. Espero que tenham gostado da visita. Vamos passar agora à prova. Temos aqui o que é o mais jovem de todos aqui, que é Ruby. E tem essa cor que se parece mesmo com Rubi. Eu acho que devemos experimentar agora, não é? Perigosamente bom. É doce, suave. Vamos lá, então, experimentar a nossa segunda opção aqui, que é o Grams. Um Tony, 30 anos. Ok, então vamos ao ritual. Olhamos a cor, sentimos o cheiro. Lembra um pouco o cheiro de whisky. Mas é bem mais suave que o whisky. E aqui nós temos a nossa terceira opção, que também é um vintage. Um Ruby, ok. Que é da safra de 94. Que é uma safra, segundo consta, fenomenal. Espero que tenham gostado. Vamos lá aproveitar a vista, não é? Depois de um dia como esse, com tantos passeios e tantas visitas e tantas explicações históricas, nada como terminar o dia com uma vista fantástica como esta e um bom vintage vinho do Porto como este. A gente está aqui na Avenida dos Aliados, que é uma parte central do Porto, e a gente vai conhecer agora o Mercado do Bulhão, que fica mesmo aqui perto, a gente dá para ir a pé. E em seguida vamos conhecer o edifício AXA, onde acontecem vários eventos culturais no centro da cidade. Meu nome é Orlando Júnior, moro no Porto há 2 anos. Agora a gente vai conhecer o Mercado do Bulhão, que é esse edifício que está atrás da gente, que é um quarteirão inteiro, que é um prédio que já tem mais de 100 anos, mas que com essa formação, com a atual estrutura que ele tem, completa 100 anos agora em 2014. Ele tem uma história muito engraçada, que ele foi construído em uma zona que tinha muita lama, e nessa zona formavam grandes lagos, que eram as bolhas de água. Por isso que veio o nome até, que é o bolhão, que é uma bolha muito grande. E ele foi construído em cima dessas bolhas. O mercado do Bulhão é o mercado mais tradicional da cidade do Porto. Aqui, na verdade, com essa estrutura, ele foi dividido em 4 partes, que era a parte para vender peixe, carne, alimentos de hortaliças, e a parte de flores. Hoje o que acontece é que não há muito investimento, não há muita... Há projetos para reformarem, investirem, mas há muita polêmica por trás disso, porque eles queriam destruir e fazer de novo o mercado. Então, houve muita polêmica, a Câmara cancelou o projeto, então fica essa coisa de arruma, não arruma. Então o que a gente pode encontrar mesmo, que são artigos aqui portugueses, típicos da cidade, tem os símbolos portugueses. É um lugar que reflete mesmo a cultura do Porto, a história da cidade. Pimenta portuguesa aqui em Portugal. O molho é o piripiri, o molho picante. E a pimenta para eles é a pimenta preta, pimenta em pó, pimenta branca. Outra coisa muito típica aqui dessa altura são as castanhas. Se encontra muito nessa altura, que é a altura de novembro, começa o inverno. É muito comum encontrar até na rua vendedores de castanhas, que é mesmo ficha, é mesmo típico do Porto. Todo brasileiro, antes de conhecer Portugal, acha que aqui em português só come bacalhau. Na verdade, não. A base da comida portuguesa é a batata. Então, é muita sopa, muita coisa com batata. Agora saindo aqui mesmo do Bulhão, passando até pela estação do metrô, com o mesmo nome do mercado, estamos em frente a um dos lugares preferidos aqui no Porto, que é a Capela das Almas, que é uma capela construída no começo do século XVIII, é mesmo muito antiga. Ela é feita de azulejos, toda a fachada dela, são cerca de 15 mil azulejos nela inteira, então é mesmo muito azulejo. Já descemos para a Avenida dos Aliados novamente e agora a gente vai conhecer a Torre dos Clérigos, é aquela torre lá na frente e atrás daquela igreja. O conjunto dos Clérigos é uma das partes mais antigas da cidade do Porto. Já a torre esse ano completou 250 anos e esse conjunto é formado pela igreja, pela enfermaria e pela torre que fica logo atrás, que a gente já vai conhecer. Quem foi responsável pela obra foi um italiano, Nicolau Nasoni, que construiu e viveu aqui durante todo o período da construção da torre, principalmente, e no final ainda morreu aqui. Tem um suspense, porque não sabe onde ele foi sepultado, não sabe onde ele foi enterrado, ainda é uma incógnita.
igreja. A gente vai percorrer esse caminho agora, fazer a caminhada, a grande jornada até o topo da Torre dos Clérigos. São mais de 200 degraus. Olá, boa tarde. É um, por favor. Apenas 2 euros. Muito obrigado. Obrigado. Esse ano a torre completa 250 anos. São 250 anos dessa torre que foi construída de granito e mármore. São 75 metros pela frente e 240 degraus. Vamos. Só faltam 239. Uau! É a primeira vez aqui, a visão é mesmo incrível. A gente consegue ver a cidade toda daqui. Daqui a gente já consegue ver o Rio Douro. Lá no fundo a gente consegue ver o mar. Consegue entender o porquê que essa torre foi utilizada como referência nas navegações. Essa torre era a construção mais alta de Portugal. Hoje já tem prédios maiores, mas ela ainda continua sendo referência, pois é mesmo um patrimônio incrível. Estamos chegando aqui na Estação da Trindade, que é a principal estação do Porto, é onde todas as linhas se encontram. É mais ou menos equivalente à Estação da Sé, em São Paulo. Agora pega o recibo, os trocos. Pronto. Depois de passar por essa mini catraca, onde a gente valida o bilhete, que é a única forma de controle que a gente tem, que a gente comprou. Tá, agora a gente está na estação do metrô São Bento e a gente vai trocar para a estação de comboio. Agora a gente larga o metrô para pegar o trem mesmo. O mais engraçado é que agora a gente sai de uma estação super moderna e dá de cara com o passado. Então agora saímos do metro, demos alguns passos e já chegamos na estação São Bento de comboio, onde vamos embarcar para Aveiro. Estamos em Aveiro, uma cidade reconhecida como a Veneza Portuguesa, que fica mesmo nas proximidades do porto. Mas antes de apresentar a cidade, eu gostaria de mostrar para vocês essa obra de arte, que é de um artista português conhecido como Vils. Esse artista ele possui obras também em Sydney, na Austrália, em Las Vegas, inclusive no Rio de Janeiro. E a graça da obra está quando você olha ela de longe, não de perto. Aqui nessa parte da cidade a gente tem as casas, os prédios que ainda não foram alterados. Alguns foram restaurados, outros não, mas permanece a arquitetura e tudo como era antigamente, desde a sua criação. E aqui ao nosso lado a gente tem os moliceiros, que são os barcos típicos aqui de Aveiro. Tem esse nome porque havia os molícios, que são algas que juntam os barcos, que antes eles eram utilizados para pegar essas algas e usar na plantação, usavam como adubo. E apesar de não ser mais isso, é usado único e exclusivamente para o turismo hoje, ainda tem esse nome de moliceiro. Mais engraçado, todos eles têm figuras que representam alguma coisa da época. A maioria deles são piadas irônicas, ou até com cunho pornográfico algumas, sátira portuguesa mesmo, do dia a dia. Passando pelo centro, agora a gente vai passar por uma casa, que é uma casa de chá, que é considerada um museu de arte nova, Arte Nouveau, aqui em Aveiro. A gente vai passar por essa casa e conhecer, porque na verdade ele não tem peças. Ele em si, ele representa a arte nova porque nas suas paredes, em tudo é arte nova pela casa. E a gente vai comer também um prato típico aqui de Aveiro, que ele é feito de enguia. Boa noite. Claro, muito obrigado. Eu vou provar a caldeirada e de entrada enguia frita. Então, estamos aqui no Mercado do Peixe, que é uma região muito típica aqui da cidade de Aveiro. Como que come? Como bom português, comemos à mão. Então pronto, né? Tem que seguir as tradições. Tem a espinha no meio. Porque como esta é uma enguia muito fininha, provavelmente vai estar bem tostadinho, vai conseguir comer. Pronto. Mas há pessoas que não conseguem comer. Bom, olha, muito obrigado. Minha primeira enguia com limão. Muito bom. É peixe. Ora, cá está a nossa caldeiradazinha. Posso? Por favor, vamos pro round 2. Muito bom. Tem gosto de peixe, só que não fica mais suave. Nós vamos entrar no Forte de São Francisco Xavier do Queijo. Fala muito sobre a história de Portugal, mas vamos entender um pouquinho entrando lá. Eu sou a Isabela, moro no Porto há 1 ano e meio. Boa tarde. Quanto é a entrada? 50 cêntimos. A
A importância histórica do Castelo do Queijo diz respeito a um evento histórico, o Cerco do Porto, que foi onde os portuenses resistiram bravamente e que depois viria a trazer um dos nomes da cidade do Porto de a cidade invicta. Aqui é uma exposição temporária e aqui são justamente cerâmica pintada à mão e elas são assinadas, inclusive. O que me chamou muito a atenção são essas daqui, que lembram muito os azulejos portugueses tradicionais. Se nós vamos para alguma estação de metrô, podemos observar esses mesmos tons de azul com branco, é algo muito típico. Aqui nós temos muito da história de Portugal resumida em quadros. A primeira dinastia, a segunda, a terceira dinastia, na sequência a quarta e a república, que já é um outro contexto histórico muito importante para Portugal. Nós temos as balas utilizadas no Cerco do Porto e o interessante são esses brasões, que ao mesmo tempo falam sobre Portugal, mas falam também sobre alguns países que foram colonizados, tem alguma ligação histórica com Portugal, Angola, Moçambique. Não vejo Brasil, é um problema, não vejo Brasil aqui. Mas de repente não vejo Brasil porque o Brasil não era o Brasil em 1600. Agora, saindo do Castelo do Queijo, nós vamos atravessar a rua e já encontraremos nosso próximo destino, que é justamente o Oceanário Sea Life. Tudo bem? Boa tarde. Muito obrigada. Boa tarde. Grata. Cris, fala por gentileza um pouco para mim sobre o que existe aqui de interessante para nós vermos hoje. Esta é a zona de entrada, digamos assim, do Sea Life. Todos os Sea Life, o Sea Life é uma rede internacional, estão tematizados em função da cidade em que estão inseridos. Como estamos no Porto, esta é a zona do Rio Douro. Qual o número mais ou menos estimado de criaturas marinhas aqui? Temos cerca de 5.000 animais de 100 espécies diferentes. Acho que vou me divertir bastante. Aqui nós temos ouriços do mar e estrelas do mar. Posso pegar alguns? Bom, vive no máximo 2 anos. 2, 3 anos. Mas se procria muito, muito, muito rápido. Então, vive pouco, mas rende. Também vivem aproximadamente 3, 4 anos. Tem uma característica que é, se quebrar, por exemplo, um membro, esse membro volta a regenerar. Se regenera. É uma sensação meio viscosa, mas interessante, muito boa. É fácil pegar uma estrela do mar. Agora, vamos ver esses tubarões. Agora vamos olhar por um ângulo mais privilegiado, que é de cima. Vamos poder ver os tubarões, as raias, nesse túnel que vamos entrar agora. Agora vamos entrar na Black Box, que é uma exposição temporária, e o tema desse ano, de 2013, é dedicado só ao que eles chamam aqui de dragões do mar. Esse aqui é um dragão de água chinês, bem exótico. Esses são os originais, os dragões do mar originais. Agora nós vamos ver os Nemos, só que eu vou lá dentro, vou ter uma visão privilegiada. Vamos! Agora nós já conhecemos bastante do Porto, vou comer o melhor pedaço do bolo do mundo. Não sei se é pretensão ou não, o nome do local é justamente esse, melhor pedaço de bolo do mundo. Boa noite. Olá, boa noite. Quer dizer que vocês têm o melhor bolo de chocolate do mundo? É verdade. Eu sei que tem 2. Qual a diferença entre eles? Nós temos o tradicional que tem 50% de cacau e temos um que é um bocadinho menos doce que tem 70% de cacau. Qual que é a preferência? Eu pessoalmente gosto mais do que é menos doce, do que tem 70% de cacau. Para beber um Winter Tip. Vamos provar o melhor bolo de chocolate do mundo. Vamos ver se é o melhor bolo de chocolate mesmo. Muito bom. Existem outras franquias pelo mundo, mas ele é verdadeiramente português.
É um segredo de mais de 20 anos. Por 4 euros, conseguimos comer bem. Aqui uma boa sobremesa e um bom chá. Estamos aqui no complexo da Universidade de Coimbra, que é uma das mais antigas e renomadas do mundo. Vou mostrar para vocês agora um pouco da Faculdade de Direito, que é onde eu estou fazendo meu mestrado. Meu nome é Carlos César, moro aqui há 2 anos. Estamos aqui no pátio da Faculdade de Direito. Aqui a gente tem a Sala dos Capelos, mais ao fundo temos a capela e ao lado a Biblioteca Joanina, que já foi considerada por vezes a biblioteca mais bonita do mundo. Esse prédio foi por muito tempo a morada da família real. A Biblioteca Joanina foi fundada no século XVIII e desde então é considerada a joia da Universidade e da cidade de Coimbra. Ela foi construída toda no estilo barroco, com ouro proveniente do Brasil e a madeira dos móveis do Brasil também e da África. Um dos pontos que eu particularmente mais gosto aqui da biblioteca é a pintura do teto, que cria a falsa impressão que ele é arredondado, mas na realidade ele é plano. E outra coisa, na pintura, as características que o estudante na época deveria ter para estudar, que é a honra, a virtude, aqui do outro lado, a fortuna e a fama. Hoje em dia os alunos não podem estudar aqui na biblioteca, mas se eles quiserem consultar um livro da biblioteca, eles podem fazer um requerimento à Biblioteca Geral e um funcionário da universidade, caso seja bem fundamentado o pedido, vem aqui, pega o livro e deixa disponível para o aluno lá na Biblioteca Geral. O acervo conta com um livro especial, que é a primeira edição dos Lusíadas. Para os brasileiros e para os portugueses é bastante especial. Uma curiosidade aqui da biblioteca é que foi implantada uma colônia de morcegos para preservar os livros. Eles ficam escondidos na biblioteca e à noite eles saem, comem as larvas para evitar que deteriorem os livros. Saindo da biblioteca, a gente vai ver a vista panorâmica da faculdade. Desse lado a gente pode ver o Rio Mondego, que corta toda a cidade de Coimbra. Desse outro lado, a gente tem a Sé Nova e aqui embaixo a Sé Velha, além do centro de Coimbra. Estamos aqui na Sala dos Capelos, é onde ocorrem as atividades solenes e acadêmicas mais importantes. Por exemplo, foi onde o ex-presidente Lula recebeu o título de doutor honoris causa. É onde ocorrem as provas de doutoramento da casa. Uma das tradições aqui da Sala dos Capelos é que nessas pequenas varandinhas só podem ficar mulheres nas cerimônias assistindo. Essa aqui é a chamada Sala do Exame Privado, que é onde os alunos de doutoramento defendem a tese de doutorado. No caso da Sala dos Capelos estar ocupada ou com algum outro evento e eles têm urgência na defesa da tese, aí no caso a defesa é transferida aqui para essa sala. E o mais legal aqui dessa sala é que ao redor, na parede, tem vários quadros de todos os reitores desde 1537. Os alunos da licenciatura, é tradição eles usarem um traje acadêmico. Não é obrigatório o uso, mas a maioria deles usa por conta da tradição mesmo. Os avós usaram, os bisavós usaram. A capa em si tem uma lenda em torno dela, é que o aluno, tanto rapariga quanto o gajo, eles não podem se formar sem ter 3 elementos na capa preta. O primeiro deles é sangue, tem que haver sangue na capa, mancha de sangue. O segundo é mancha de vômito. E o terceiro é uma mancha de sêmen. Aqui atrás está a universidade e a gente vai descer agora por uma rua que liga a parte alta, que é onde está o complexo, com a parte baixa, que é onde fica o centro de Coimbra mesmo. E essa rua é batizada de Quebra-Costas, porque ela é bem íngreme, por isso que eu escolhi mostrar para vocês descendo do que subindo, porque para subir ela é um pouco complicado. Durante o percurso a gente pode observar que existem várias casas, algumas são repúblicas estudantis, outras são prédios que alugam para os estudantes. Aqui a gente tem a Igreja da Sé Velha e no largo dela acontece a principal serenata
serenata, tanto a serenata monumental, tanto da queima das fitas, como da latada. A latada seria a festa que dá início ao ano acadêmico. No final do ano letivo, tem a queima das fitas, que é a equivalente à nossa formatura. Aí, nessas duas ocasiões, elas se iniciam com a serenata. Fica completamente lotado de estudantes dos capas pretas para assistir a serenata, que ocorre nos degraus da Igreja dessa Velha. E aqui está a escadaria, onde os formandos ficam fazendo a serenata, tocando. Ali em cima está a cabra, que é o sino da universidade. E aqui atrás a gente tem algumas lojas de louça portuguesa, bem tradicionais. Vamos conhecer uma? Você tem a Nossa Senhora de Fátima, menina? Temos a cerâmica, não, temos a Nossa Senhora de Fátima. Esta tem a cerâmica. Esse aqui é o Santo Antônio, né? Este é o Santo Antônio, que é uma cópia do museu. Feito e pintado aqui, não é? Para as desesperadas atrás de marido. Pois claro, temos cópias do século XIV, do século XV, que é este, não é? Depois temos do século XVII. Esse do século XV já é com influência árabe, não é? Sim, chamamos mesmo hispano-árabe. Sim, dá para perceber nos traços, que é bem... Claro. Eu encontrei um prato com a Universidade de Coimbra, pintado à mão. E acho que vou levar, já que não encontrei a minha Nossa Senhora de Fátima. Quanto é que custa, por favor? 36, faço 35. Obrigado, viu? Uma coisa que você já não tem. Obrigado, viu? Tchau. Bom, aqui a gente acabou de chegar praticamente na metade do quebra-costas. Engraçado que aqui na parede tem alguns estudantes escrevem algumas frases. E essa aqui é bem legal. Lembra-te de mim, Coimbra. Não, nunca escrevi nada. Agora o muro está batizado. Logo ali na frente tem uma casa de fada. Vamos ver se está acontecendo alguma coisa lá. Vai ter alguma apresentação hoje? Vai ser, agora às 18 horas. Agora às 18 horas. Bom, como a gente tem um tempinho, vamos descer ali embaixo, comer um doce e depois a gente regressa para assistir o espetáculo. Então, o que é que você tem aqui de opção para saborear um doce conventual? Doce conventual, aconselho-se as hóstias. As hóstias? Conventuais, com creme doce e amêndoa. Temos também as queijadas de Portugal, queijo fresco. Temos as nevadas de Penacova, com creme de ovo, com dó e glace de açúcar. Qual que tem mais saída aqui? Qual que mais... Santa Clara. Santa Clara? Santa Clara. Então me dê uma Santa Clara, me dê uma queijadinha e um pastel de tentugal. Experimentar esse aqui, o pastel de tentugal. É bem crocante e derrete na boca a massa. Esse aqui é o pastel de Santa Clara. Não é ruim, mas também não é bom. Esse aqui eu já conheço, é a queijadinha. Delis. Agora que eu já comi o doce, vou assistir o show de fado. Quanto é que custa? São 10 euros. Obrigado. Bom espetáculo. Tem mais encanto na hora da despedida. Depois de um tradicional show de fado, nada melhor do que um vinho do Porto para aquecer a noite e o frio. Uma curiosidade daqui dessa Praça da Liberdade, na Aliados, é a estátua. E eu não faço ideia de quem que ele é, não faço ideia do porquê que ele tá aqui, mas eu sei que todo mundo tira foto com essa bendita estátua. E é engraçado porque, assim, ele tem mais ou menos o tamanho dos portuenses, ele não é muito alto, é quase o meu tamanho, então todo mundo tira foto com ele. Meu nome é Nathalie, eu tô no Porto já faz 2 anos. As pessoas têm que sofrer um pouquinho para chegar na Santa Catarina, isso para quem vem de baixo. Porque se você der uma olhadinha para as ladeiras que tem aqui, não é nada fácil. Bom, terminei de subir, quase sem fôlego, mas cheguei na rua Santa Catarina. Para mim,
posso fazer uma comparação com a 25 de março, só que você tem que tirar metade das pessoas e metade das lojas da confusão e não tem ninguém vendendo um HD externo, um rim ou cabelo natural, aqui é um pouco mais tranquilo. Aqui você encontra um pouco de tudo. Tem as lojas ainda mais tradicionais, portuguesas, mas hoje em dia já foi invadido pelas redes espanholas. Tem uma coisa engraçada aqui, você vai no Brasil, você precisa sacar dinheiro, que aqui eles chamam de levantar. Você vai numa cabine, muitas vezes você passa o cartão, você entra, fica na fila. Aqui não. Aqui as pessoas tiram dinheiro assim, ao ar livre. A única coisa que tem de segurança é um espelho, que obviamente não é pra pessoa se maquiar, é pra ela dar uma olhada atrás, pra ver se ninguém tá olhando. Mas pra mim é surreal. A primeira vez que eu fui levantar dinheiro, eu... assim, no meio da rua. Mas é normal. Aqui é muito comum as pessoas venderem castanhas. Olá, boa tarde. Tudo bem? Uma dúzia, então, por favor. Obrigada. Aí tira essa casca. Top. Obrigada, agora eu vou fazer propaganda. Típico aqui de Portugal. Tem algumas misturas assim de café. Tem café americano, café com natas, café bombom. Eu acho que eu queria esse aqui, café bombom com leite condensado em chantilly. É um copo bem grande, não é? Mais ou menos. Obrigada. 3 metros de chantilly para chegar no café. Não é nem doce nem amargo, eu não sei dizer bem o que é, mas é bom. Depois da Santa Catarina, agora já anoiteceu e eu vim aqui pra Foz pra fazer uma horinha antes do jogo. A Foz é um lugar que eu adoro, eu morei aqui por 7 meses e é espetacular. Se você for olhar, olha o que é essa vista. Nessa parte daqui já é o mar e ali termina o Rio Douro. Aí ele tem um farol, que também quando o mar tá um pouco mais agitado, eu que gosto de fotografar, é assim, sensacional. Aqui desse lado tem um forte, se eu não me engano, de São Sebastião. Portugal, Porto, não tem tantos negros. Tem muito mais em Lisboa, que é mais miscigenado. Então tem algumas histórias engraçadas. Um dia eu tava na Ribeira com uma amiga minha, a gente tava conversando e vieram dois rapazes falar com a gente. E aí um deles ficou conversando comigo, perguntou, de onde você é, o que você faz. Aí o assunto acabou, ele falou assim, olha, mas você é meio negra, não é? Aí eu, meio negra não, eu sou inteira. Aí ele, não fica assustada, não foi isso que eu quis dizer. Eu só quis dizer que tem piores. Aí eu tava ali do lado do rio, joguei ele no rio. Mentalmente, mas eu queria ter jogado. Mas assim, eu levo na boa, não me preocupo muito. Tô chegando aqui na estação de metro agora, aqui na Aliados, e daqui a gente vai pro estádio do Dragão pra assistir o jogo do Porto. Aí ali a gente tem que comprar um bilhete. Aqui você tem que ver as zonas, por exemplo, a gente tá aqui na Aliados, então se eu vou até o estádio do Dragão, tá por ordem alfabética. Aqui, Z2, preço R$1,20. Recolho o seu andante e o recibo, que é o cartão que eles usam aqui no transporte público. Aqui não tem catraca, então tem muita gente que não valida, que não compra, mas tem fiscal, eu prefiro validar. A gente chegou aqui no estádio do Dragão. Basicamente todo mundo que sai aqui agora vai assistir o jogo do Porto. Você vê mulher, você vê criança, você vê idoso. Vou comprar meu cachecol, trocar pelo meu preto, que não tem nada a ver com o jogo. Qual que é o que é mais vendido aqui? Esse. Eu quero um desse, por favor. Aqui. Obrigada, boa noite. Bom, vou trocar meu cachecol direito e agora o Porto tem que ganhar. Assiste o jogo quieto, sentado, e a única parte que fica levantada é ali a torcida organizada, que na realidade é a claque. Por acaso eu fui parar lá no ano passado sem saber. E eles falavam, grita caramba, grita, eu não sei o que é pra gritar. É pior jogar contra o Sporting ou contra o Benfica?
rivalidade é maior. É tipo São Paulo, Corinthians. Daí, acabou com o empate, um Porto, um Nacional. Decolar.com, o melhor preço para seu hotel. A gente chegou agora aqui na Catedral do Porto, também conhecida como a Sé. Meu nome é Mariana, moro aqui no Porto já há 3 anos. O que é mais bacana dessa igreja é a diversificação arquitetônica que foi, ao longo do tempo, sendo construída. Demorou um século para ser construída. Então, vários artistas tiveram influência nessa construção. Tem estilos bem variados, desde gótico, românico, e a gente vê também a influência do barroco. Aqui tem uma curiosidade muito grande, que foi um momento histórico da invasão dos franceses em 1809. E eles, às pressas, construíram uma parede de gesso para proteger um dos principais altares feitos de prata. E é muito bonito e bem interessante ver como ficou conservado ao longo dos anos. A gente estava andando aqui pelo centro e de repente se deparou com essa feirinha, que de vez em quando realmente acontece dia de domingo, uma feirinha de produtos usados. Então de repente a gente passeando por aqui, eu vejo uma coisa super interessante, uma joia super rara, que são selos da época colonial, de Moçambique ainda. E aí aqui também a gente vê que tem os selinhos da época colonial da Angola. Quanto é que o senhor tá vendendo esse aí? Então, na banquinha do lado, eu fui dar uma olhadinha, fazer uma pichincha, como todo bom brasileiro, e eu encontro um livro de selos de vários países, Brasil, Espanha, e tudo isso pela bagatela de 20 euros. Então, vou levar isso aqui de presente pro meu pai. Obrigada. Agora tá na hora de almoçar, a gente tá com fome, vamos encontrar aqui com meu marido pra gente almoçar. Oi, amor. A gente chegou aqui agora no Capa Negra, que é, na minha opinião, um dos melhores restaurantes do Porto. E vamos comer um prato típico do Porto, que é a francesinha. E que eles não botam nada, né? Esse prato aqui que o meu marido vai comer chama tripas à moda do Porto. E é bem interessante porque diz que era na época dos descobrimentos. A população do Porto cedeu toda a carne para os desbravadores e ficaram só com as tripas. Então a partir daí começaram a fazer os pratos à base de tripa, feijão. E esse aqui é a francesinha. É um prato também super típico daqui do norte. Basicamente é um sanduíche com tudo. Salsicha, fiambre, chouriço. O fiambre é o nosso presunto. E é um molho feito à base de cerveja e pimenta. Vamos experimentar. Muito gostoso. Mas é aquele tipo de prato que você só come a metade. A gente vai agora dar um passeio pela cidade, andar de elétrico, que é um carro bem típico, né? Um carrinho bem popular aqui de Portugal, de maneira geral. Oi, boa tarde. Uma passagem, por favor. Então, eu acho que Portugal, de maneira geral, é muito próximo culturalmente do Brasil. Me faz sentir muito mais em casa do que em qualquer outro lugar. E isso foi uma das coisas que me fez ficar aqui. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhada num grupo exatamente igual a esse, só que feito só por meninas. Eles estão vestindo roupas típicas de estudantes universitários portugueses e fazem isso muitas vezes para arrecadar dinheiro para a formatura também. É uma turma só de meninas da Faculdade de Medicina aqui da Universidade do Porto e elas estão se preparando para começar a arrecadar um dinheirinho, né? Me explica, Inês, qual é o
significado para vocês desse traje acadêmico, né? O traje serve para uniformizar os estudantes todos. Todos os estudantes são iguais, todos os estudantes usam o mesmo traje. O traje surgiu já há muitos anos em Coimbra, entretanto nós aqui no Porto adaptamos. As raparigas não podem pintar as unhas, não podem usar maquilhagem, não se pode usar piercings, não se pode usar tatuagens, nada que esconder tudo. Tem que estar escondido, nada que diferencie a pessoa específica não pode ser usado. E a capa? Qual é o significado da capa para vocês? É dos estudantes, é a parte mais importante do traje e a capa também é sempre usada igual. Depois quem quiser pode cozer estes emblemas, que são recordações de sítios ou de pessoas especiais, e aqui a nossa proveniência, de onde é que somos, e um bocadinho, alguns são de amigos, outros são de sítios onde tivemos atuações, onde viajamos. É verdade que essa capa nunca lava? Nunca lava. São 6 anos, sim, né? 6 anos para quem acaba nos 6. Também pode ser de 10. 6 anos para quem acaba nos 6, né? Então agora a gente chegou aqui na Galeria de Paris para finalizar a noite. Na minha opinião, um dos restaurantes mais lindos do Porto. Vocês vão ver como é uma gracinha lá dentro. Aqui esse restaurante é muito famoso aqui em Portugal, todo mundo fala, super turístico e na verdade é o nome da rua, né? A Galeria de Paris. Aqui antigamente era um lugar que faziam vestidos de noiva e confecção, então tinha um manequim aqui com um vestido branco bem bonito e foi isso que deu o nome à rua e ao lugar. A partir das 8, se eu não salvo engano, fica todo em formato de restaurante e depois das 11 eles abrem o salão inteiro e aqui vira um bar balada que toca música geralmente dos anos 50, 60 e é divertido para quem gosta, é um ambiente mais tranquilo assim, então eu gosto daqui. Agora um vinhozinho para terminar a noite e uma comida leve. Então agora a gente está chegando aqui no Museu Romântico. Ele fica dentro dos jardins do Palácio de Cristal e mostra como que era mais ou menos uma casa da burguesia de 1800. Estamos aqui na Faculdade de Engenharia. A faculdade é muito nova, o prédio tem por volta de uns 12 anos. Antigamente ela era mais para o centro da cidade, mas o prédio ficou pequeno e aí eles concentraram tudo, os laboratórios e as salas de aula no mesmo prédio. Meu nome é Alexandre, estou no Porto há 4 meses. Esse prédio que a gente está são prédios de aulas, onde todos os cursos de engenharia têm as aulas. Do lado de lá, é só atravessar o jardim, é onde tem os departamentos e ficam os laboratórios de cada um dos cursos. É engraçado que aqui tem aquecedores por todo o corredor e por toda a universidade. Nas salas de aula tem 2, 3 aquecedores pela sala, nos corredores tem por toda a extensão do corredor. E aqui esse corredor também é interessante que eles usam como quadro de aviso os vidros. Quando tem feiras, por exemplo, feira de carreiras, aqui ocorreu semana passada e as pessoas vão passando, vão vendo as empresas que estão aqui, oferecendo oportunidades ou fazem entrevistas de emprego. A gente passou pela universidade, a gente viu o aquecedor, mas a água mesmo não tem. A gente tem que comprar, não tem bebedores por nenhum lugar da universidade. Uma coisa que a gente vê em todo lugar no Brasil, é básico, tem bebedor por todos os lugares da universidade e aqui a gente tem que pagar. Então agora a gente vai conhecer o Departamento de Engenharia Civil, que é o curso que eu faço aqui. Vamos mostrar um pouco dos laboratórios, como são. Então aqui a gente tem as fotos da Ponte da Arrábida. Era o maior vão livre de concreto da Europa e do mundo. Foi o tio da senhoria do meu apartamento. A senhoria é a dona do apartamento onde eu moro. Ela aluga o apartamento para mim. Foi ele que projetou essa ponte e todos os laboratórios de concreto, nenhum queria aprovar. Falou que era muito grande o vão livre e que a ponte ia cair. E no dia da inauguração, a imprensa toda foi lá para filmar a ponte cair, porque tinham certeza que ela não ia parar em pé. Mas ela parou e ele entrou para a história. Aqui esse é um dos laboratórios que a gente tem, o laboratório de hidráulica. É uma das matérias que a gente tem em engenharia civil. Lá tem como se fosse uma piscina, eles podem produzir ondas e tal, e tem alguns protótipos ali embaixo. É bem legal. Então aqui a gente está chegando
no Palácio de Cristal. Aqui tem uns jardins bem bonitos e tem também um museu romântico. Retrata mais ou menos uma casa onde viviam os burgueses do século de 1800. E tem vários jardins, tem um lago, dá para ter uma vista bem bonita da cidade do Porto, do Rio Douro também. Então aqui ficava o Palácio de Cristal. Na verdade ele foi destruído e construíram o Pavilhão Rosa Mota, que é um ginásio, é onde ficava o Palácio de Cristal. Agora já não tem mais. Agora no momento ele está fechado, porque não tem nenhum evento, mas nos eventos as pessoas entram, tem jogos e tem feiras. Então aqui no parque a gente tem um mirante, que a gente pode ver a ponte que eu disse lá na faculdade, que todo mundo pensou que ia cair, e hoje passa uma autoestrada por ela. Então agora a gente está chegando aqui no Museu Romântico. Ele fica dentro dos jardins do Palácio de Cristal e mostra como que era mais ou menos uma casa da burguesia de 1800. Aqui a gente está dentro da casa, a entrada para o museu é €2,20 e você deixa as suas coisas, suas mochilas dentro da recepção para que não ocorra nenhum problema. Esse ambiente era onde os homens ficavam depois do jantar. Era muito usado para fumar, jogar, conversar sobre negócios de porcelanas que eles faziam com o exterior. E aqui nessa sala é onde tinham os jantares, com toda a riqueza que era da época, as pratas, os cálices e um traje, como era antigamente o traje das mulheres, que ficavam separadas dos homens em outro ambiente, para ouvindo músicas, conversando, fazendo fofocas, como é até hoje. Eles cuidam muito mais do passado do que é no Brasil. Tem muitos museus pela cidade, as coisas antigas são muito preservadas. E achamos até um papagaio brasileiro aqui, uma coisa diferente. E aqui a gente tem como eram os táxis da época, como antigamente no Brasil Colônia, os escravos carregavam as senhoras. Bom, então aqui a gente está no salão de festas, era onde as meninas eram apresentadas para a sociedade, tinha os bailes de debutantes e a gente passou pelo quarto principal da casa, onde tinha suíte, e agora a gente passa pro quarto de visitas, onde esse era um quarto de casal, tem todo o mobiliário da época. Para cá temos o quarto das crianças, com todos os brinquedos, onde elas brincavam, estudavam. Eu sinto falta do Brasil, da família, da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, dos meus amigos. O recado que eu mandaria pra minha família é: mãe, eu tô arrumando meu quarto direito, eu tô lavando a louça. Ai, pai, vem logo me visitar. Porque ele promete muito e cumpre pouco, então eu quero que ele venha me visitar. Eu acho que o recado seria, deu tudo certo, mais ou menos como eu tinha planejado, né? Foi tudo meio que em cima da hora, mas tá tudo bem e amo demais a minha família. Sinto falta do agito brasileiro, assim. Mas nesse momento a minha família é o que mais faz falta. A questão do mestrado, dos estudos, deixar irmãos, pais, avós, tios, primos. É algo bastante difícil mesmo. Eu me considero uma pessoa forte, mas quando é a família, quando é tudo que eu amo e tudo que eu conheço, deixado para trás, por um motivo que eu considero nobre, é realmente muito difícil para mim. Então, se eu pudesse trazer alguma coisa para cá, seria meus irmãos, meus pais, meus avós, meus tios, meus primos, seria uma debandada brasileira.